Graça e paz, irmãos. Só quem está feliz com Jesus fala um amém com mais fé. Só quem está muito feliz fala aleluia. Crente gosta de falar aleluia, né? Crente gosta de falar aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui essa noite ministrando essa palavra para vocês. Você pode ver que pela minha voz que de manhã já foi manto. Então agora à noite vai ser muito poderoso. Eu creio em nome do Senhor Jesus o que o Senhor vai ministrar no seu coração. E eu estava ali sentado no meu cantinho ali, vendo o ministério de louvor, né? Muito grato a Deus pela vida do James. Cadê o James? James está por aí. Né? Ele está emprestado hoje. Ele é da Sara Nossa Terra, lá em Curitiba, está aqui hoje emprestado. Ele é irmão do pastor David. Está lá o James. Obrigado, filho. Né? Você e o príncipe fariam uma dupla muito legal com uma guitarra aqui, viu? Ia ficar legal as duas guitarras juntas. Hashtag fica a dica, príncipe. Olha só. O que o Senhor tem para ministrar no nosso coração hoje é a última palavra daquela série de mensagens sobre a igreja de Filipenses. Né? Paulo escreve uma carta aos Filipenses e nessa carta tem muitos princípios, irmãos. Muitos princípios. E uma das coisas que o Senhor ministrou no nosso coração, eu estava compartilhando com a Anne hoje, com a minha esposa também, com a minha mãe, que é o tipo de mensagem que vai diretamente de encontro ao espírito do anticristo. É o tipo de mensagem que liberta a mente das pessoas do engano que faz com que os irmãos, os crentes, caiam em apostasia. O que é apostatar? É abandonar a fé. É negar Jesus. É um tipo de mensagem que confronta esse espírito do anticristo. O espírito do anticristo, a única coisa que ele quer é que você não seja cristão. Tudo que ele quer é que você não seja cristão. É que você não viva aquilo pelo qual Jesus Cristo te salvou. Tudo que ele quer é que você não desenvolva a sua salvação. Tudo que ele quer é que você não viva de maneira digna do evangelho de Jesus Cristo. Tudo que o espírito do anticristo quer é isso. Ele não quer te matar. Ele quer te paralisar. Porque ele sabe que se ele te paralisar, você perde o efeito. Então essa mensagem da igreja de Filipenses, irmãos, não é apenas uma mensagem que o Espírito Santo pediu para nós ministrar. É algo que realmente o Espírito Santo está nos direcionando. Nos primeiros 15 dias de pandemia, eu mandei mensagem para meus discípulos, falei com eles, irmãos, eu vou ficar bem fechadão, até porque foi lockdown mesmo, ninguém podia ir para lugar nenhum nos primeiros 15 dias, em março. E fiquei bem fechado, eu falei, eu preciso buscar Deus, o Senhor precisa falar comigo, fale comigo. E eu tenho alguns referenciais, sabe, irmão, fora a minha liderança, fora os meus pastores, que são meus pais espirituais, a doutrina dos apóstolos que eu estou debaixo, é do pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, pastor Abe Uber, pastor Andréia Uber, esse povo aí, meus pais espirituais, meus pastores. Mas eu também tenho referenciais que eu busco muito aprender. Né? Alguns não são do Brasil. Mike Bickle da IHOP, eu gosto muito de ouvir o ensino dele. Eu quero muito ainda ter tempo para fazer a IHOP U, que é a universidade online do IHOP. Compartilhei com a Anne hoje no WhatsApp dela. Amanhã, não sei se ela vai poder, mas eu quero estar às 10 horas da manhã com o John Turloff, que vai estar fazendo uma live no Zoom, ensinando sobre música, sobre adoração nos tempos que estamos vivendo. Mark Batterson é o pastor em Washington. Deus deu uma visão para ele, Juan, é que eu não achei esse livro em português, só tem em inglês, mas eu queria muito que você lesse. Mark Batterson é o pastor de uma igreja em Washington gigante, não apenas pelo tamanho, mas pela relevância que essa igreja tem. Quando o Senhor mostrou para ele a questão do desenhar um círculo de oração em volta do lugar, e Deus deu essa visão para eles. E Washington, irmão, Washington foi desenhada igual um pentagrama. Então é a capital dos Estados Unidos. E é uma cidade com muita dificuldade de desenvolver igrejas com o Evangelho de Cristo lá. E aí Deus deu essa visão, que é com base no estudo do profeta Roni. O nome dele é Roni, né? Esse profeta, irmão, essa história é real. Ele cercava um lugar e ele não saía de fora do círculo enquanto não chovesse.
Ele ia para um lugar onde Deus apontava que ele tinha que ir, ele ia lá, desenhava um círculo, não interessa o tamanho que seja, e ele não saía de volta daquele círculo enquanto não chovesse. E assim é impressionante. E uma das coisas que o Mark Batterson fala é sobre a volta de Jesus. Estou vendo alguns vídeos dele, né, algumas lives, assim, aprendendo um pouco. Outro que eu gosto muito, muito, na minha opinião, um dos maiores mestres de ensino na palavra de Deus no Brasil hoje é o pastor Luciano Subirá, um referencial. Outro pastor Lamartine Pozella, fantástico, irmãos. Tem um vídeo que eu assisti ontem, na live de sexta-feira, ele falando sobre esse acordo de paz que teve entre Israel e os Emirados Árabes. Irmãos, nossos olhos estão presenciando, nossos olhos estão vendo. E uma das coisas que ele falou, que eu creio completamente, é que nós somos a geração da volta de Jesus. Nós somos a geração da volta de Jesus. A última geração. Ah, pastor, eu já estou com 70 anos. Você está vivo ainda nessa geração. Ah, pastor, eu tenho só 10 anos. Você está começando a vida nessa geração. Você é essa geração. Nós somos a última geração. Nossos olhos estão vindo preâmbulo, né? É isso, me ajuda já. Você que é uma mulher letrada. Preâmbulo das coisas, irmãos. Esse acordo de paz, e não é o acordo de paz do anticristo. Não, mas ele vai provocar muita ira, muita raiva. E isso vai trazer com que o anticristo se levante trazendo paz. Mike Bickle, em 2016, ele falou, no ensino, que estava fazendo uma conferência, uma Team Conference lá nos Estados Unidos, eu não estava lá, mas presencialmente, mas eu já assisti aquela conferência umas 10 vezes, eu acho. Ele fala algo muito forte, ele fala assim, isso em 2016, ele falou, até 2020, o Evangelho será ouvido em todas as nações da terra. A apostasia vai aumentar. Os crentes vão se desviar, debandada assim de dezenas de centenas de milhares. Mas existe uma promessa de Deus na Bíblia. Quando você encara pela perspectiva bíblica da volta de Jesus, você entende que o maior avivamento da história da igreja vai acontecer no mesmo tempo. Ao mesmo tempo que as trevas se intensificam, como nós lemos em Daniel, no mesmo tempo, a glória de Deus será vista como nunca antes. E eu não falo isso apenas por fé, eu falo isso além de fé, porque está escrito. Nunca houve na história a manifestação tão poderosa da glória de Deus. Estamos vendo, irmãos, a volta de Jesus ali aos nossos olhos, falta pouco tempo. E o Espírito Santo começou a ministrar meu coração acerca de muitas coisas. E uma delas que o Espírito Santo me ministrou foi sobre a igreja de Filipenses. Quando eu perguntei, Deus, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que a igreja precisa fazer? O que nós precisamos como igreja? Deixa eu fazer uma pergunta para você, eu gostaria que você se manifestasse, tá? Quantos aqui entregar a vida para Jesus? Levanta a mão. Eu quero ver a mãozinha levantada. É isso. Assim, deixa eu ver. Já entregou a vida para... Quantos aqui falam assim, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou de Jesus? Levanta a mão de volta, quero ver. Isso. Olha que glória. Deixa eu falar uma coisa para você, uma notícia boa para você. Querido, você não pertence mais a você mesmo. Eu não acredito mesmo. Sou cristão, mas eu sou dono da minha vida, não é não? Isso não te pertence mais, irmão. Jesus te comprou. Jesus sabia de você lá na cruz. Ele viu você. E quando Ele comprou você, povos, tribos e raças, Ele comprou para Ele com seu precioso sangue. Ele te adotou. Ele te adotou, nós somos adotados. A palavra do Senhor fala que ainda que um pai e uma mãe abandonam seu filho, Ele fala, eu jamais te abandonarei. Eu jamais te abandonarei.
ainda que tudo se abale, o Senhor continua sendo a nossa torre forte, a nossa rocha, o nosso lugar de confiança, o nosso poderoso pastor, o nosso advogado fiel, o Rei Jesus. E eu perguntei: Senhor, o que nós precisamos fazer? E ele começou a ministrar sobre a igreja de Filipenses. Ele falou: a igreja que vai avançar, que vai ser igreja, que vai conquistar as coisas que eu tenho para conquistar nesses próximos anos, é a igreja com as características da igreja de Filipenses. Então tá bom, Senhor, bora lá. Trouxemos um jejum, 21 dias jejuando, 4 cultos domingo, esse é o quarto. Nós vamos entregar o jejum aqui no final desse culto, vamos tudo comer pizza, aleluia, com muito chocolate no final, né, Bia? Nossa, a Bia chega, dá para ver o brilho nos olhos dela daqui, ela brilha, chega a brilha. Então assim, vai ser maravilhoso, irmão, comer pizza, confesso. Então assim, o Espírito ministrou meu coração muito forte, chamei minha equipe, falei com eles: gente, é aqui, ó, desfoquem um pouco das outras coisas, desfaz um pouco dos grupos de WhatsApp, vamos focar, foco. Primeira mensagem que eu ministrei foi a característica de uma igreja que ouve a Deus. Então a primeira mensagem foi sobre, deixa eu deixar isso aqui, ó, irmãos, o tema da mensagem de hoje, a última, é uma igreja que cumpre com a sua missão. Você é cristão, sim ou não? Então você tem uma missão. Eu não ouvi o mesmo amém que eu ouvi se eu tivesse falado assim: eu tenho a chave de um carro zero para dar agora, receba! Olha, já foi uma reação maior do que você ter uma missão. 1 milhão na tua conta do banco agora. Olha, uma igreja que cumpre com a sua missão. Jesus Christ. Põe a foto. Esse menino aqui, me perdoe, todas as vezes que eu olho essa foto eu choro. Todas. Eu preparando essa imagem de PowerPoint, eu estava pingando. Eu queria logo terminar logo de digitar essa página para eu parar de chorar. Esse menino aqui, irmãos, eu não sei se você consegue ver o que está entre os dois pezinhos dele ali. Você consegue ver? Uma cruz. Esse menino aqui, a história dele, eu fui pesquisar, não consegui, não tem muitos dados. Existem várias, assim, mensagens cruzadas, assim, sobre isso, é verdade, mas uma que mais se vê é que foi em Alepo, na Síria, onde a cidade dele toda foi dizimada pelo exército islâmico, a sua família toda foi morta, o seu pai foi morto, sua mãe foi morta, seus irmãos foram mortos, e ele foi deixado, que essa era a estratégia deles, deixar um rastro de dor, de destruição, de morte, para todos verem o Deus que eles servem. Quanto o diabo quer deixar um rastro de morte para verem quem ele é, nós vamos deixar um rastro de vida, para mostrar quem somos nós, quem é o nosso Deus. Escuta o que eu estou te falando essa noite. Escuta. E ele está ali, ó. Não vou deixar de servir o meu Senhor Jesus. Morreu por causa da cruz. Teve a família destruída por causa da cruz. Mesmo assim, eu estou fazendo uma cruz. Existe uma grande onda de crente abandonando a cruz. Só que isso está mudando em nome de Jesus. Relembrando, características de uma igreja então que ouve a Deus. A primeira foi uma igreja missionária. Depois uma igreja que faz missão e submissão a Deus e a sua liderança. Uma igreja com revelação e visão. Uma igreja que anda em espírito e no espírito. E sim, com uma igreja que corresponde imediatamente ao propósito de Deus. Começamos assim. Na outra semana o Regi, meu discípulo, ministrou características ou marcas de uma igreja que ouve a Deus, parte 2. Primeira, tem intimidade com Deus.
não perde oportunidades, dá um bom testemunho, devolve a glória a Deus. Irmão, que o nosso glória a Deus, quando sair da nossa boca, não seja apenas um jargão de crente. Não, porque às vezes vê gente assim, ó, glória a Deus, chega a fazer assim, glória a Deus, mas não vive, nada na vida dele glorifica Jesus, nada, mas a boca fala glória a Deus. Jesus chama esses caras de sepulcro caiado, branquinho por fora e tem um cadáver podre por dentro, né? É o que Jesus fala, né? Não é nem eu, é a Bíblia. Então, devolve a glória a Deus. 5, tem discernimento espiritual, não tem medo de se expor e ensina quem é o Deus que essa igreja serve. Marcas de uma igreja. Semana passada deveria ter sido a primeira mensagem, né? Mas caiu certinho no terceiro aqui, diz uma igreja com visão profética, uma igreja com apontamento profético, uma igreja direcionando, com uma direção profética. E nós falamos sobre 4 pilares proféticos da igreja. Irmãos, não é só da igreja de Filipenses, como Deus nos disse, o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração, são pilares para a nossa vida, são apontamentos de Deus para a igreja do Senhor Jesus, não é só a Past Church Guaratuba. Se você está me vendo aqui, ali, não sei qual das câmeras, estamos ficando mito, daqui a pouco nós vamos ter umas 4 câmeras, estamos meio metidos, acende a luzinha assim, qual delas que eu olho daí, né? Você está me vendo, irmão? É para você também. Então, eu não sou dessa igreja, você é da igreja de qual Jesus? Só tem um Jesus, irmão. Placa tem 400 mil, mas Jesus só tem um. Amém? Somos a geração da volta de Jesus. Pronto. Segundo pilar profético, somos a geração que está sendo purificada pelo amor. A nossa fé está sendo purificada, irmão. Nosso amor está sendo purificado. É bomba em cima de bomba, irmão. Dificuldade em cima de dificuldade, tribulação em cima de tribulação. Isso não é nem o começo. Muita coisa. Somos a geração dos tempos de Ageu. Que lá em Ageu nós lemos que Deus iria fazer, lá em Hebreus confirmou que Ele vai fazer com aquela voz, que um dia disse, agora fala de volta e promete: eu vou fazer mais uma vez abalar o mar e o céu e a terra. Visto que nós estamos recebendo um reino inabalável, Ele vai tirar as coisas abaláveis para permanecer as que são inabaláveis. Pastor, mas está complicado. Às vezes dá vontade de desistir. Sabe por que está acontecendo isso? Sabe por que Deus está permitindo isso acontecer? Porque ainda existe algo que é abalável na sua vida, e Deus está querendo tirar para colocar algo que é inabalável. Pode ser medroso. Deixa Deus trabalhar. Solta o cabo da nau, né? Queria conhecer quem quer esse da nau que não solta o cabo. Solta o cabo da nau, irmão. Deixa o formão de Jeová arrancar toco, porque Ele sabe como cuidar de nós. Ele é o nosso Pai, irmão. Se existe alguém que te conhece, chama-se Deus, seu papi. Somos a geração do tempo de Ageu, e nós também somos a geração de discípulos de Jesus, que fazem discípulos de Jesus. Aleluia! E hoje, para encerrar então, uma igreja que cumpre com a sua missão. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Paulo está colocando uma relação de vida e morte aqui. E ele fala: o viver para mim tem um propósito, é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Sabe, irmãos, eu fiquei um pouco escandalizado esses dias, porque eu pude perceber que a mensagem da cruz, a mensagem da volta de Jesus, deixa alguns crentes preocupados. Deixa alguns crentes preocupados, sabe por quê? Porque talvez não conquistaram aquilo que queria conquistar ainda. Porque a visão está nas coisas que perecem, não nas coisas que são eternas. Paulo nos coloca aqui: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Por quê? Porque aqui em vida eu só quero viver para Cristo. O meu prêmio não está aqui, o meu prêmio está no céu. Igreja, e
igreja. Você que pertence a Cristo, você não é mais cidadão desse mundo, você pertence ao céu. Amém? O seu galardão não está aqui, está no céu. Eu já vou explicar algo aqui, irmão, para você não falar assim, então pastor, eu vou abandonar tudo e vou virar pastor. Não, não é assim, irmão. Você já vai aprender. Então, eu creio de todo o meu coração, amor, meu irmão, que meu amor está pensando em mim, está falando meu amor. A Fran é linda demais, gente. Hoje ela tirou uma sonequinha de tarde. Ela acorda linda, não sei como é que pode. Não sei, ela acorda maquiada, arrumada, ela acorda bonita. É incrível. Eu acho que não sei se a tua esposa acorda assim. Opa, não falou. Opa, ó lá. Opa! Aí depois quer colher, né, seu benção? Não coloca nada na conta, depois quer te sacar com o banco conta negativa, seu abençoado. Perdeu a oportunidade de ganhar um baita de um presentaço depois do culto, aleluia. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor, através do Espírito Santo, tem mostrado e gritado para nós que é assim que Ele quer que a gente viva. É assim que Ele quer que nós procedamos. É assim que Ele quer que a gente possa viver a vida que Ele tem para nós. Realmente é assim que eu creio que o Espírito Santo está nos dizendo. A igreja de Filipenses não foi uma igreja que ganhou apenas a cidade. A igreja de Filipenses, ela ganhou um continente. Eu não entrei nesse tópico aqui quando Paulo fala que junto com Timóteo ele manda Epafrodito, porque eu quero ministrar isso num outro momento, que ele fala de recursos, ele fala de bênção financeira. E eu não quero ministrar agora, mas uma das marcas da igreja de Filipenses é abnegação, entrega, cuidado, caridade. Eles não somente cuidavam de Paulo e da sua equipe, como cuidavam da igreja em volta. Ele fala assim, até na Tessalônica recebeu a oferta de vocês. Vocês não cuidam só de mim e de vocês, vocês cuidam dos outros. Sabe, irmãos, talvez você não saiba, mas a nossa igreja, essa igreja local, Past Church, nós ajudamos a sustentar mais de 500 crianças todos os meses na África. Em vários países, Gana, e agora não vou lembrar, mas é um monte de país que o pastor Mark Amin está trabalhando lá, irmãos. Na verdade, eu e a Fran era para ter ido esse ano para lá, mas não deu, travou tudo. Mais de 500 crianças todos os meses. Missão Paz. A Missão Paz, a nossa mãe. Irmãos, estão avançando. Olha só isso aqui, escute isso. A pastora Rebeca falou na segunda-feira, pastor Paulo. 30 mil comunidades ribeirinhas da Amazônia sem uma igreja evangélica. Ainda existem 30 mil comunidades que não tem uma igreja que fala do amor de Jesus, da salvação em Jesus Cristo. Você acredita nisso? Vamos lá, irmão. Vamos lá. Barco, avião, missionário, gente de tudo quanto é canto, servindo a Jesus, cumprindo com a missão. Essa é a nossa igreja. Em março agora vamos ter o privilégio, irmão, de enviar as 2 primeiras flechas lá para a Síria. País que odiou o trato de paz entre Israel e os Emirados Árabes. Eles não ficaram felizes, porque eles são amigos do Irã. Vão lá fundar uma igreja onde não tem igreja. Eu creio, irmãos, que Jesus está voltando e Ele quer falar conosco. E nós somos a igreja comprados, salvos e empoderados. O Senhor Jesus nos falou que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e nós seríamos a sua testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Testemunha de Jesus. Não é do pastor tal, não é da igreja tal, não é do movimento tal, não é de Jesus. Testemunha de Jesus. É isso que nós seremos, nós somos empoderados para isso. Amém, irmão?
Jesus falou que nessa missão, Ele sempre estaria conosco, mas está condicionado a uma atitude, está condicionado a uma coisa. Mateus 18, 28, 18, 20, nós lemos: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu não botei todos os textos aqui, irmão, porque eu não quero que você fique prestando atenção no PowerPoint. Eu quero que você leia a sua Bíblia aí no seu lugar, anote. Jesus aproximando falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações. Todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, ensinando-os a ver se está afim. Não, o texto não fala assim. O texto fala: ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo falou: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Comissionados dentro da missão de Jesus, dentro da missão da igreja. Ele garante, a palavra dele diz que ele estará conosco. Amém? Então, com base nessa monte de informações, de muita coisa que o Senhor foi ministrando no nosso coração, o Senhor ministrou essa mensagem para nós entendermos qual é a nossa missão, o que nós temos que fazer, de que forma que fazemos, como que faz, porque eu creio, irmãos, que a cidade de Guaratuba vai conhecer Jesus. Irmãos, existe, eu sou guaratubano, eu sou criado ali no mercado antigo, irmão. Pegava amboreira no tijolo. Guaratubano, não dá para dizer que guaratubano é da gema, é da canela preta, né? Preto por causa do mangue, né? Óbvio. Quem sabia que era por causa do mangue que chamaram canela preta? Tem um guaratubano daqui, irmão. Ah, vê, tem um ali, vê. Xarenga. Irmãos, eu não nasci crente. Jesus me salvou fora do Brasil. Quando eu vim para cá, eu vim com uma missão. Deus me comissionou. E eu não tenho dúvida, que nós estamos prestes a adentrar num lugar onde nós vamos conquistar a cidade de Guaratuba para Jesus. Eu estou falando para Jesus. Amém? E de todas as áreas, em todas as 7 colunas, as 7 esferas, 7 montes, não importa o que é, mas sei que são 7, de influência da sociedade. Todas elas, nós vamos ter homens e mulheres que realmente permitiram que Jesus reine através da vida delas. E aqui está o segredo, a chave para a gente viver essa vida. 2 formas nós temos de cumprir a missão. A primeira delas, a vida de quem vai. A vida de quem vai fazer missão. A vida de quem bota o pé em direção ao local. A vida da pessoa que pega a sua vida e coloca em direção ao destino que Jesus está querendo que ela tenha. A pessoa que vai. Sabemos que Paulo, Silas e Timóteo estavam juntos, foram chamados. Então, como deve ser essa pessoa que vai? Quem ela é? Como ela é? Porque se tem uma coisa, irmão, que não orna muito, é você apenas achar que é. Não é assim. A pessoa que vai, a primeira marca dela é uma pessoa que é chamada, comissionada, vocacionada a isso. Alguém com disposição natural, espontânea. Essa disposição vai orientar essa pessoa no sentido de uma vida em missões. É uma vida em missão, o tempo inteiro acorda, respira e dorme missões.
ganhando almas para Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo se resume, daqui até a volta de Jesus, em uma única coisa: ganhar almas para Jesus. Não, eu não vou ser radical assim, pois deveria, porque os muçulmanos são. Porque Jesus foi, o amor dele foi tão radical, a ponto de morrer na cruz por você. Mesmo sendo essa bênção que tu é, ele foi lá e morreu por você. Pagou um preço que ninguém poderia pagar, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós, irmãos. Tudo se resume nisso: ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus. Se necessário, você fale, mas que a pessoa possa olhar para você e falar: ei, o que você tem? Já aconteceu isso com você, irmão? Comigo já. A pessoa chega perto de você: que droga que você anda usando? Isso comigo aconteceu. Até porque o cara que me perguntou se usava umas paradas comigo antigamente. Ele perguntou: que barato novo esse aí que você está? Eu falei: Jesus, cara. Como assim? Já virou crente? Crente. 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 Crente de dar glória a Deus, de falar aleluia. De levantar a mãozinha e falar: aleluia, Jesus. Glória a Deus, meu Senhor e Salvador. Crente. Crente. De verdade. Que não se envergonha do Evangelho de Cristo. Chamado, vocacionado. Isso é um ministério, irmão. Nós lemos lá em Efésios 4:11. Olha só, assim, Efésios 4:11. Assim ele, o Espírito Santo, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A palavra apóstolo aqui, irmão, é apóstolos, no grego apóstolos, ele diz um mensageiro, enviado, delegado, comissionado por outro para representá-lo. Em alguma forma, especialmente um homem enviado pelo próprio Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Nós erramos já, irmão. Colocamos líderes de célula que não estavam, tem vontade, gosta muito, quer muito, acha legal, tal, mas não tem chamado. Liderança é chamado. Ser missionário é chamado, irmão. A única coisa, irmão, que não precisa de chamado é ordenança, é ordem. Olha aqui para mim, irmão. Eu vou ver, pastor, se eu vou fazer isso. Não, na verdade, quando o cara fala para mim que eu vou ver se eu vou discipular, não sei, né, não sei, assim, sabe, sem muito fundamento, o que eu penso geralmente, irmãos, assim, sabe o que é? Assim, no fundo, você acha que não está preparado porque você não está querendo viver o que Jesus quer para você, cara. Só que deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Discipular não é chamado, discipular é mandamento. Até quando nós vamos andar em desobediência ao mandamento de Jesus? Eu não quero participar de esquema de MDA. Talvez esse seja o teu problema. A mente é tão humana, tão carnal, que não consegue enxergar os princípios espirituais poderosos por trás de uma visão apostólica, por trás de uma doutrina apostólica. Discipulado, irmãos, é ferramenta, é a ordenança de Jesus. Não é chamado, não, é obediência. Ser discípulo é obediência. Apesar que ser discípulo está um pouco na escolha, você já vai chegar lá. Então, apóstolo é um cara enviado. B. Então, assim, primeira coisa do cara enviado é ter chamado. Eu reconheço o chamado de Deus na vida do João para ser missionário. E ponto, acabou. Acho que todos nós vemos isso. A Analícia estava ali toda sorridente, adorando ao Senhor, com a dança, missionária. E tem vários outros aqui, irmão. Está aqui outra. O zoinho dela chega a brilha. Eu não falo em missões. Vários missionários aqui. Mas existe uma outra coisa. Que aquele que vai deve ter é aprovado pela sua liderança e reconhecido pela igreja.
Olha que nós lemos em Filipenses 2, do 19 ao 23. Filipenses 2, do 19 ao 23. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha isso aqui, irmãos, 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Paulo tem um monte de discípulos, ele fala, mas eu não tenho ninguém de igual sentimento, igual Timóteo. Tanto que ele começa a carta de Paulo a Timóteo começa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Timóteo. Nossa, eu tenho declarado isso por onde eu ministro, onde eu estou ministrando, falando assim, eu tenho declarado, nós precisamos de uma igreja de Timóteos. O problema é que nós estamos querendo uma igreja de muitos Paulos, mas poucos Timóteos. Muitos querem ser Paulo, mas não conseguem nem passar pelo processo de Timóteo. Porque eu entendo, porque eu sei, porque eu conheço a Bíblia, não tem fruto. Fala, mais que papagaio, mas não produz fruto. Discussões teológicas vai longe, mas quando se trata disso aqui, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Versículo 22, e conheceis, aqui ele fala para a igreja, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Uau! Ele fala assim no versículo 23, este que eu estou falando, Timóteo, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Quem que vai? Quem é chamado? Não adianta, é comissionado. É alguém que queima, alguém que verdadeiramente não tem mais nada por precioso da sua própria vida, contanto que se cumpra o chamado que o Senhor Jesus tem para a vida dele, de ministrar o evangelho da graça de Deus. Simples assim. Então tem essa pessoa que vai. Irmão, não somos todos nós que iremos assim. Sério, são poucos aqui que vão assim dessa forma. Mas você acha que Deus ia ser muito incoerente? Ou você acha que Deus seria incoerente de colocar essas que são enviadas com uma glória maior ou algo parecido? Não. Nós fazemos parte de um corpo, amém, irmãos? De um corpo. Então, quem vai é esse cara. Mas tem uma segunda pessoa, que são aqueles que ficam. E aqui, irmãos, eu quero compartilhar algo muito poderoso com você. O Espírito Santo ministrou no meu coração, são duas formas de ministrar o evangelho. Um sentimento, dois processos e um resultado. Aqui está a segunda pessoa que vai. A segunda forma de fazer missões é a vida de quem envia. Existe um clamor no céu acerca das pessoas que ficam. Glória a Deus. Existe um clamor no céu. O Senhor Jesus falou, orem ao Senhor da seara que envie ceifeiros, irmão. Agora acompanha comigo. A gente foi em Arapongas, mas passamos no meio de uma plantação de trigo. Me deu uma vontade de sair correndo no meio daquela plantação de trigo, rapaz. Sabe, dar um xarabacanta, um xarabanábia, e sei lá, rolar naquele trigo, pegar naquelas trigo profético e não sei o que. Me deu uma vontade de pirar naquelas plantação de trigo. Se tivesse mais um maluco comigo igual o Juan, nós ia. É que eu estava com a minha esposa me centra. Fala, amor querido, nós temos um compromisso. Depois você vai. Eu estava. É lindo demais a plantação de trigo. Agora Jesus chega assim, né? A forma que ele faz, que é muito top. Você podia ministrar sobre isso, né, negão? Hashtag, né? Top. Quem topa que o Alex ministra sobre isso?
Meu irmão, esse negão quando ministra, rapaz do céu, primeiro que gasta tinta, segundo que é forte, cara. Chega a dar torcicolor. Irmãos, Jesus falou assim: orem ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Olha aqui, então tem uma grande plantação, a seara é grande, irmãos. Aí tem aquela galera, os enviados, os que vão lá com aquele, não sei o nome, aquela ferramenta lá, e vão cortando trigo, vão fazendo os feixes de trigo, e vão amontoando, e vão cortando, e vão deixando. Irmão, alguém tem que pegar isso aí e levar lá para o silagem, para o silo. Alguém tem que armazenar, alguém tem que cuidar, alguém tem que administrar isso aqui, alguém tem que preparar o alimento, o sustento desse cara que está correndo, feito um maluco, ganhando alma lá. Igreja, onde estão aqueles que vão fazer isso, cara? Eu acho muito lindo isso que eles fazem, mas isso não é para mim. Pois então, a outra coisa é para você. Para de ser covarde. Pare de se acovardar. Deus tem algo para você específico nessa área. E eu vou ler para você. Romanos 10, 13, nós lemos assim: porque todo aquele que invocar, olha o clamor do céu, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele que não creram? Nunca ouviram falar? Como crerão naquele que nunca ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Ao clamor de quem vá. Aí o segundo texto, 15: e como pregarão se não forem enviados, se não há quem os envie? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Tanto que vai, quanto o que fica e envia. A Bíblia fala: quão belos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da graça de Deus. Não há separação disso aqui, irmãos. Eu quero desmistificar isso. Eu quero trazer tua atenção para o que Deus está querendo nos ensinar como igreja, para que nós não sejamos crentes que fica só dependendo que os outros vão fazer alguma coisa. Senta no seu alto sublime cadeira de igreja, de banco de igreja, pega um unçãomômetro, fica medindo a unção, fica vendo qual que é a ideologia, teologia, teologia do pastor, do pregador, vendo, falando mal na verdade, mas não produz um fruto. Eu quero te libertar, eu quero, esse espírito de anticristo cai por terra na tua vida, em nome de Jesus. Esse espírito de criticismo, para de bibibi, vai pelo menos plantar. Pelo menos plantar. Davi, irmãos, o rei Davi, na cidade que ele recebeu a coroa dele, ele veio com 600 soldados valentes, homens treinados, destrados, irmãos. Dizem que os soldados de Davi conseguiam acertar um cabelo com a funda, com a pedra jogando da funda. Com as duas mãos eles eram treinados. Pense. Massa. Aí eles chegaram de guerra, cansados, com despojos de guerra, chegaram em Ziclag. Os ferrolhos das portas estavam queimados. Ou seja, o ferro da porta derreteu de tão forte as chamas do incêndio da cidade que Davi estava lá. A família de Davi, os filhos de Davi, a fazenda de Davi e dos seus homens, todos foram saqueados pelos amalequitas. Foi tão forte o abalo emocional daquela equipe, que todos se viraram contra o seu líder, quiseram matar Davi, apedrejar Davi. Foi culpa tua, Davi. Davi não falou nada, simplesmente Davi foi e buscou sua força no Senhor, porque ele entende que é o Senhor quem nos fortalece, é Ele quem nos sustenta. Ele voltou renovado e falou assim: bora lá, Deus falou para nós ir catar esse povo aí, vamos para cima deles, vamos pegar tudo de volta, vamos Davi, vai lá, os 600 homens de volta, com todo o despojo de guerra, eles iam deixar lá, a cidade não tinha mais muro, não tinha mais nada, foram atrás da Amalequita. Chegou num dado momento, num rio, 200 homens, um terço, simplesmente falou: Davi, não aguentamos mais, não dou conta. Soldados valentes, irmão, vieram de guerra, chegaram, não conseguimos. Davi faz o seguinte: deixa a bagagem de vocês aqui,
Davi, enquanto você vai para a missão, Davi, enquanto você consegue, enquanto você e esses outros 400 têm força para ir, nós vamos cuidar de vocês aqui, nós vamos cuidar das suas coisas. Davi, quando você voltar não vai faltar nada. Davi, enquanto você vai não vai te faltar nada. Davi, conte com a gente, rei. E outra, Davi, pelo fato de nós estar cuidando de vocês, vão poder ir mais rápido. Porque eles estavam de olho eles olhavam para aquilo que era deles, mas eles sabiam que era de todos. E Davi foi. Beleza, galera, fica aí. Galera, bora. Outros 400 que o Davi foram. Plum, plum, plum. O inimigo abandonou um deles. Deus não é assim, sabe? O diabo abandona. Deus não abandona. Só que Deus também conhece as tuas meninices. E às vezes você precisa ficar sozinho para refletir um pouquinho. Às vezes você precisa de um espelho para ver como você é mala. É difícil te aguentar. Aí deixa você lidando com você mesmo um pouquinho. Hashtag. Aí foi. Chegaram lá, irmãos. Aquele homem foi abandonado pelo inimigo e entregou. Eles estão lá. Chegaram lá, irmão. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor fala que ninguém foi tocado. O inimigo não conseguiu tocar em ninguém. Até levaram cativo, mas não roubaram, não tocaram. Não tocaram nas mulheres, nas crianças, em nada. Os amalequitas também estavam em guerra. Além dos despojos, que eram as coisas de Davi, os homens dele, tinham os outros despojos dos outros que eles vinham guerreando também. Aí Davi pegou, matou todo mundo, pegou os despojos e voltaram. Aí a palavra de Deus, assim, os vadios, filhos de Belial. Lembra que os 200 ficou cansado? Outros 400 foi. Dentro desses 400 tinha uns vadio e filhos de Belial. A Bíblia chama de vadio, filho de Belial, que não adora a Deus, adora um demônio, na verdade. Aí chegou na hora de trazer os despojos. Ó, Davi, os vadio, não entrega para eles não. Entrega para eles não. Porque eles não foram, eles ficaram aí cuidando das coisas. Estão deitados na sombra, em berço esplêndido. E aí Davi falou assim: não, eles estão aqui, mas nós podemos ir. Alcançamos nosso inimigo, tivemos forças para matar todos eles, recuperar tudo que nós tínhamos, porque eles ficaram cuidando das nossas coisas. Então a palavra de Deus fala que tudo o que foi ganho a mais também será dividido entre eles. E aí ele falou assim: e isso ficou por estatuto perpétuo até os dias de hoje. Ou seja, quem vai ganhar alma, irmão, tem galardão, mas aquele que envia é o mesmo galardão. É o mesmo galardão, cara. Isso aqui é muito forte. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com belos formosos são os pés do que anuncia as boas novas. Outra coisa, primeiro, isso aqui também é ministério, irmão, ficar é ministério. 1 Coríntios 12, 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de cura. E depois, socorro e governo. Variedade de línguas. Socorro. A palavra socorro significa aquele que ajuda, aquele que dá suporte. O governo é aquele que administra, aquele que recebe as coisas e coloca tudo no seu devido lugar. Aquele que vai, o apóstolo, é ministério, mas o que fica dando ajuda, suporte, administrando e cuidando também é ministério. Talvez você está na igreja há tanto tempo e não conhece seu ministério, sabe por quê? Porque você não quer admitir que você foi chamado para ministério de socorro. Talvez você não prosperou ainda o que Deus quer que você prospere. Por quê? Porque tu está muquirana, retendo o que Deus já falou para você abençoar e enviar missionários. Simples. O pastor está falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro, estou falando de uma coisa semeadura simples. Você não oferta porque você não é próspero, ou você não é próspero porque você não oferta? Eu perguntei se você pertence a Jesus antes, irmão, lembra? Sim ou não? Não falou que pertence a Jesus? Então Jesus ensina isso. Simples. Não prospera porque não oferta porque não prospera. Simples. Não come porque não semeia, ou não semeia porque não tem para comer? Ou porque come a semente?
Sabe, irmão, Deus tem falado no meu coração, no coração da minha esposa: ensina essa igreja a prosperar de verdade. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não é o evangelho da prosperidade, não. É a prosperidade do evangelho. Simples. Jesus tem todas as respostas. Tem ministério de socorro, de governo. Deus tem algo muito poderoso para você, meu irmão. Eu não posso deixar de compartilhar esse testemunho. Esse irmão está assistindo o culto. Eu sei que o senhor está assistindo o culto aí. Eu só não vou falar o nome dele, porque todo mundo conhece. Irmãos, ele chega para mim e começa a contar testemunhos. E ele fala assim: Michel, eu não consigo, eu não tenho como fazer o que vocês fazem. De ganhar alma, de discipular, de buscar, de liderar. Eu não consigo fazer. Mas tudo o que eu puder fazer para que vocês consigam fazer isso com excelência e descansando, eu vou poder fazer. Irmão, esse homem não é só na minha casa, não, irmão, na casa de um monte de gente. Tá? E não é só na nossa igreja, não. Tem outras igrejas que ele faz isso também. Estevam ele perguntou: Michel, você acha que eu devo fazer uma compra? Que ele faz uma compra enorme, fruta, verdura. Ele sabe que a Fran gosta de melancia, mas gosta mesmo, irmão. Ele leva cada melancia assim, chega a ser lindo de ver. A única coisa que ela come mais que melancia é a costela assada. É uma onça em cima de uma presa com carne, eu nunca vi. Como, irmão? Só a Anne para ganhar dela. Então, ele leva, daí, tem um pastor da nossa igreja de uma outra cidade, assim: Michel, eu não sei o que eu faço. Eu faço a compra, eu dou dinheiro. Eu falei: dê dinheiro, irmão. Porque como eles são lá do norte, eles vão poder comprar aquilo que eles... Às vezes o senhor compra coisa muito boa, só que às vezes a prioridade, a necessidade é outra. Ele: é verdade. E abençoa, irmão. Se você visse a força que Deus dá para esse homem, irmão, é inacreditável. Socorro, governo. Não fica com o coração de Ananias e Safira, sabe, retendo. Eu vou dar, Deus, eu vou dar, mas pelos meus cálculos, o que o Senhor precisa é isso. Deixa eu lembrar uma coisa para você: Deus não precisa de nada, cara. Quem precisa é você. Vamos continuar. Agora vocês podem vir. Worship team. Venha, meus lindos. Então, essas duas pessoas, os que vão e os que ficam. Agora, tanto para um, tanto para o outro, existe um único sentimento. E essa aqui é a marca da igreja. O que eu quero falar para vocês aqui, irmãos, é assim que o Senhor espera de nós. Não existe outra forma de caminhar como cristãos. Não existe um cristianismo eficaz e verdadeiro que não seja dessa forma aqui. Não existe, irmãos. Eu falo com convicção, porque eu realmente creio que isso aqui seja a mensagem do Senhor para nossas vidas nos dias de hoje e até a volta de Jesus. Filipenses 2:1 diz assim, deixa eu ler aqui, que ali está na revista atualizada, aqui eu botei NVI só para me confundir. Deixa eu ler aqui. Paulo então fala o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, aqui ele começa a falar de alguma coisa na igreja, aqui é uma coisa que é natural da igreja. Nós somos de Jesus, nós somos crentes, nós amamos Jesus, entregamos a vida para Jesus, lutamos com as lutas da nossa alma e tudo mais, pecamos, temos pedido perdão, corrigido, confessado, curado, tudo isso. Então Paulo fala assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Entranhados é que dentro do teu, aqui no estômago, você sente dentro de você que você tem algo de Cristo dentro de você, que chama você para fazer algo a mais e maior para o Senhor. Eu sei que você tem. Sabe por quê? Porque o Espírito que está sobre você não é um espírito covarde. É um Espírito que sabe que a hora do seu rei está voltando. Ele está incendiando a igreja. Para de dar uma de exaustir. Como é que é aquele negócio que apaga aquele negócio vermelho lá? Extintor.
Troca o extintor por um fólio, irmão. Sabe aquele de soprar? Troca o extintor por isso. Vamos continuar. Se há, pois, isso, completem minha alegria de modo que pensem a mesma coisa. Jesus não ia falar um negócio desse para nós, irmão, assim, não, vocês têm que ser tudo um rebozinho, tem que ser tudo mini pastor Michel. Ou mini Alex, outro isso. Réplicas, robôs, tapado. Irmão, se tem um cara que não é tapado, é crente, cheio do Espírito Santo. Se tem um cara que é ligado, meu irmão, safo, macaco com as coisas, é crente. Esse negócio de crente, eu não sei, eu sou pango. Não é não, porque o Espírito que está em você é o mesmo Espírito que pairava sobre a face do abismo. É o Espírito que quando Deus falou, haja luz, pum, o sol pegou fogo, irmão. Ai, não sei, isso não é para mim. Sai dele, Espírito de Cristo. Arreda, bicho ruim. Chega, irmão, chega. Completa a minha alegria de modo que pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor. Ai, eu sou calvinista, eu sou levislista. Para! Tem amor. Sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento uns pelos outros. Tem uns que é difícil, irmão, a gente sabe. Torcedor de São Paulo é difícil gostar dos caras, a gente sabe que não é fácil. Mas fazer o quê? Tô brincando, irmão. Sabe, tem uns irmãos que só falta falar assim para você: você tem que me amar. E você fala, é verdade, tem que te amar. Como diz Esther, que pior. E nós vamos amar, irmão. É uma íngua? É, mas nós vamos amar. Porque um dia amou você. Alguém amou você? Íngua. Ele fala, nada faço por partidarismo ou vanglória. Sabe, fazer por partidarismo. Sabe o que é fazer por partidarismo dentro da igreja? É uma mensagem para a igreja. Eu estou falando com a igreja, irmão. Amém? Não foi o meu líder que me chamou, então eu não vou. Quem que vai estar servindo é o Diffley? Então eu vou. Diffley, uhul. Quem que é? É a rede Atos que vai servir. Então. Partidarismo. Eu vou fazer e vou postar para todo mundo ver que eu fiz. Então fui eu que fiz. Vanglória. Não faça nada por vanglória. Irmãos. Não sei se é serafim, ou surubim, ou querubim, sei lá qual deles que cobre. Surubim é um peixe, irmão. Tu conhece, né? Ô caldinho bom. Eles têm 6 asas. Quem são? Serafins, quase. Surubim, serafim. Com 2 eles cobrem o rosto. Eu não posso aparecer. Eu não quero que ninguém me veja, porque eu estou no meio da glória de Deus. Com outras 2 eles cobrem os pés, para que eles não tenham a direção dos seus passos, mas sim o próprio Deus os guia, a glória os guia. Mas com 2 asas eles voam, irmão. Não faço nada por vanglória. Se os serafins são assim, quanto mais nós, irmãos. Aprendi com a Anne, quem somos nós na fila do pão? Quem é mais chique fala da fila do brioche. Quem somos nós na fila do pão, cara? Quem é você sem Jesus, velho?
não façam nada por orgulho, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa é a atitude de um crente. Sabe, se de repente você está conversando com uma pessoa que você já percebeu que o nível de maturidade espiritual, de fé, de conhecimento bíblico dela é menor que o seu, sabe o que você faz? Aprende. Olhe, pastor, você viu que está escrito que quem não vem pelo amor, vem pela dor? Você sabe que isso não é um versículo bíblico, mas você sabe que esse princípio existe. Fala, é verdade, irmão. Vamos orar para que o amor de Cristo possa fluir em nossas vidas. Concorda. Eu não estou falando para você concordar com a mensagem não bíblica. Eu estou falando para você deixar de ser mala, chato, murrinha, e seja humilde. Tenha o teu irmão como superior a ti mesmo. Eu vou tocar de um jeito agora que aquele cara vai se sentir envergonhado porque eu sou o cara. Vai lá e aprende. É o William, está ali o William, cadê o William? O homem do cabelo selvagem, wild hair. Cara, o Pedrinho chegou aqui, irmãos. Como o Pedrinho foi usado no clamor aqui sexta-feira, irmãos. Aquele menino urrava dentro daquele aquário. Eu consegui ouvir o grito, o urro dele lá no meu canto lá, ó. William, mesmo sabendo mais. Aí uma vez eu vi o Pedrinho passando um toque para ele. É óbvio que o William já sabe. O cara é monstro na batera. Olha que legal, Pedrinho. Poxa, que bacana. E sabe, irmão, humildade genuína, de verdade, fato de verdade. Não amemos só de palavra, de língua, mas de palavra, mas de fato, de verdade. E nisto conhecereis que sois de Cristo, amando de verdade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, egoísta, não, mas tenha também o que é dos outros. Seja altruísta, pense no bem-estar dos outros. Sabe aquela música do pregador Lu, que ele, lógico que ele está fazendo, não está, né? Ele está falando negativamente disso, né? Antes ele do que eu, cuido do que é meu. Ele foi pulsar, é só mais um, é isso aí, irmão. Antes ele do que eu, cuido do que é meu. Não foi assim que Jesus ensinou a gente. Jesus, ele deixou a sua glória, sendo Deus, largo, o abismo. De repente ele olhou para Deus e falou: Deus, eu tive que criar alguma coisa bacana aqui. Verdade, Jesus. O Espírito Santo dá uma sondada. O Espírito Santo fala sobre a face do abismo. Voltou com a sabedoria para Deus. Nós podíamos criar algo. Vamos criar o Michel humilde. Estou brincando. Começou a criar as coisas. Ele estava lá, irmão, antes da fundação do mundo. Lá estava Jesus. Esse Jesus está ensinando como que a igreja deve ser aqui. Para mim, esses próximos 5 versículos está a chave para nós vivermos tudo o que Jesus tem para a igreja nos próximos anos. Eu falo isso em qualquer lugar do planeta que eu for, eu vou falar isso aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. Então existe um sentimento que é comum, tanto para o que vai quanto para o que fica. Por quê? Porque é um sentimento que deve estar na igreja de Jesus Cristo. Vamos parar de discutir teologia e começar a discutir como expressar o amor de Jesus nessa terra. Porque o amor de muitos está esfriando, mas a glória de Deus vai cobrir essa terra. Vai cobrir essa terra. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, olha isso aqui, irmão, pois Ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou por usurpação o ser igual a Deus. O que Jesus fez? Ele sendo Deus, ele se colocou, ele foi pela sua vontade, porque esse sentimento que fala aqui, aí que está muitos crentes românticos demais, místicos além da conta, aí vela um sentimento no coração, só que é apenas um sentimento velado, não é um sentimento que produz um fruto, uma atitude. Por isso que em algumas versões esse texto fala assim: tenha a mesma atitude que teve também em Cristo Jesus. Porque ele é um sentimento que ele aprova, é um sentimento que dispõe, é um sentimento de intensa disposição para fazer algo. Essa é a palavra que foi usada aqui como sentimento. Não é só aquele negócio assim, eu tenho um sentimento, estou sentindo que eu devo falar de Jesus. Não, irmão. Se o fato de você falar sentindo, seja para você estar embolando falando de Jesus para alguém, ou no mínimo amando alguém, como Jesus amou. Tem de vós o mesmo sentimento que eu vi em Cristo Jesus, o qual subsistindo em forma de Deus, ele era Deus. Ele não usurpou, ele não pensou assim. Sabe onde que eu vejo uma das coisas que mais me chama a atenção? É quando Jesus, recém-batizado, o Espírito Santo o leva ao deserto. Sabe qual palavra que é usada, esse leva para o deserto? É arrebatar. Jesus foi arrebatado, foi levado pelo Espírito para o deserto com um objetivo: ser tentado, ser provado. Chamado de Jesus, agora vem a prova de Jesus. Às vezes nós estamos aqui, crente, só porque dá uns glória, só porque devolve o dízimo, dá uma oferta, acha que é crente, super, mega, ultra, top, quase vice-deus, mas não aguenta uma aprovação. Jesus foi provado, e Jesus estava lá 40 dias, 40 noites, jejum, sem comer, sem beber, no deserto. Um homem no deserto é 1 litro de água por hora que tem que tomar para não desidratar. Jesus ficou lá. Aí a palavra explica assim: Jesus teve fome. Irmão, você já parou para pensar que talvez tenha sido o primeiro momento em que a alma de Cristo fica fraca? O primeiro momento em que sofre talvez essa tentação de ver aquela montoeira de pedra e falar: cara, lá no céu eu não preciso nem comer, porque eu estou saciado com a presença do meu Pai, mas aqui eu... Aí quem que aparece, irmão? Satanás aparece para Jesus no momento de fraqueza dele, entre aspas, essa fraqueza, e fala assim: se tu és o Filho de Deus, a primeira coisa que ele vem é mexer na tua identidade. Irmãos, escuta uma coisa: nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, a primeira coisa que o Espírito do Anticristo vai tentar fazer contra você é mexer na tua identidade, é fazer você duvidar que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você é menina dos olhos de Deus, que Ele morreu por amor a você, que nada nesse mundo separa você do amor dEle. Tudo que o diabo vai querer fazer é tirar isso de você, no momento de fraqueza. Aí depois ele pega e fala assim: se tu és o Filho de Deus, fale para essas pedras virarem pão. Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele falou assim: nem só de pão viverá o homem. Ele falou assim: nem só de pão viverá o Filho de Deus. Ele falou: nem só de pão viverá o homem. Homem, gente, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali Jesus se identificou com a gente. Ali Jesus fez assim: cara, esse povo sofre, não é fácil, mas eu vou vencer por eles e para eles e com eles. Por isso que nós podemos hoje dizer assim: porque tudo é dele, por ele e para ele. Por isso nosso viver para ele, morrer é lucro. Que ele fez isso.
Então o sentimento dele é esse, de não ser igual a Deus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Ele não se apegou à glória que ele tinha desde antes da fundação do mundo, por amor a mim e a você, cara. Ele não tomou por usurpação, ele não usou a glória a favor dele. Esse foi o sentimento dele. Esse sentimento deve ter tanto nos que vão, nos que ficam. Esse sentimento tem que ser na igreja. O cumprimento da missão da igreja passa por esse sentimento. E esse sentimento vai nos levar a dois processos. Primeiro, versículo 7 de Filipenses 2, processo 1. Mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Primeiro processo que esse sentimento vai nos levar, todo crente chega nesse, irmão: esvaziar-se. Sabe, trocar os valores pelos valores de Jesus. Glória a Deus por isso. Só que esse processo nos leva a sermos servos. E a falta desse processo nos faz ter alguns pensamentos, como por exemplo, nós quando intencionalmente nos esvaziamos de nós mesmos, é que realmente nos tornamos servos, de fato e de verdade, vazios. Sabe por quê? Porque verdadeiros servos do Senhor não são cheios de si, mas são cheios do Espírito de Jesus. Eu quero ser cheio, Senhor, eu quero ser cheio. O azeite do Senhor não se mistura com carnalidade humana. Só que o Espírito Santo nos ensina, Ele caminha com a gente, Ele coloca nós num lugar de quebrantamento, de tirar, de perdoar, de perdão, de se quebrantar. O Espírito do Anticristo não, coloca orgulho, se defenda, fique ferido mesmo, poste para todo mundo. Muitos de nós chegamos nesse ponto, irmão, deixamos as nossas verdades e passamos a viver com Cristo, mas muitos também param por aqui. Tem um processo, cara. Tem um processo, esse é o primeiro processo. Agora tem o segundo, versículo 8. Então, depois de ser reconhecido como figura humana, depois de ser semelhança de homens, o esvaziar-se o tornou servo. Agora aqui vem como as coisas, como que Deus pode realmente usar a vida de alguém. A si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Processo 1, nós temos o sentimento: é isso aí, eu sou assim, pastor, eu quero, aleluia, glória a Deus, está se esvaziando, amém, tornou-se servo, aleluia. Mas tem o segundo, o humilhar-se. Quando nós temos razão e somos injustiçados, pela razão nós estamos certos, qual é a nossa tendência? Sabe, irmãos, eu não consigo ver obediência num ambiente de autopreservação. Eu não consigo ver plena obediência num homem que se diz que ser homem de Deus, mas ele está sempre calculando a sua autopreservação. Nós que temos Cristo, essa mensagem é vida, mas para os que se perdem é loucura. Queridos, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou, ele se colocou no lugar de humilhação e foi obediente até a morte de cruz. Quando nós intencionalmente, eu sou intencional em humilhar a mim mesmo, é que realmente eu estou vivendo uma vida de obediência.
Quando se trata de viver digno do Evangelho de Cristo, eu vou ler o texto, Filipenses 1, 27 e 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estejam intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora que vês em mim. Modo digno do Evangelho de Jesus. Existe, irmão, uma forma de viver. Quando se trata de viver isso aqui, eu não consigo ver obediência num ambiente de autopreservação, onde a minha vida tem muita coisa por valiosa ainda, quando se trata de obedecer a Deus. Não estou falando de ir, irmão, para a Turquia, para algum lugar, para Mianmar, sei lá. Estou falando de ficar aqui, mas verdadeiramente ser igreja daquelas que botam o pé e falar que aqui é nós que tá, velho, e já era. Não há genuína obediência, um servo orgulhoso, prepotente, arrogante. Não tem. Eu sou obediente quando você me vê. Quando você não me vê, eu não sou obediente. Também está aqui na carta de Filipenses. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Uau! Eu não consigo ver um processo de salvação pleno enquanto não houver uma obediência plena. Não consigo. Não há obediência num servo que não nega-se a si mesmo. Ele pode ser servo, mas não se nega a si mesmo. Não há obediência. Porque Jesus Cristo falou: aquele que quiser ser meu discípulo deve amar menos pai, mãe, irmão, irmã. Irmão, não estou falando. Eu sei que tem muita gente que às vezes ouve isso aqui, mas não conhece a profundidade do Evangelho. Jesus está falando nesse versículo de Lucas 14, 25 o seguinte: ei, esse aborrecer, esse amar menos é colocar com mais importância. Eu estou vendo crentes e mais crentes e mais crentes, homens de Deus se perdendo, sabe por quê? Porque as bodas estão para acontecer. Os servos do noivo já foram lá buscar os convidados. O que os convidados falaram? Eu acabei de comprar um campo, eu não posso ir. Eu creio que você vai entender, né, Jesus? Não vou entender. Porque as bodas do meu filho. Mas veja bem, acabou de chegar um parente aqui em casa e tal. Eu creio que você vai entender. Eu creio que eu vou me dar por excusado. Não vai não. Mas aqui, acabei de comprar uma junta de boi. Eu tenho que. Você vai entender, né, Jesus? Eu comprei uma junta de boi, por isso que eu não posso ir. Não vou entender. Aí eles voltam. Lucas 14, um pouco antes do 25, 14, se não me engano. Eles voltam: Senhor, eles estão tudo ocupados, não querem vir. Então tudo bem, então vá nos caminhos, vá nos valados, vá nos atalhos e força-os a entrar. Eu fui forçado a entrar, irmão. Quem eu era sem Jesus, cara? Quem você era sem Jesus? Onde nós estaríamos? Foi me dado vestes de justiça para entrar nas bodas do Cordeiro de Deus. Foi feito justiça em mim. A condenação que eu tinha, Jesus pregou na cruz. Triunfou sobre Satanás, fez dele um espetáculo público. Rasgou a escrita de dívida e falou: entra, filho amado, nas bodas do meu Cordeiro. Igreja, nós somos chamados para viver isso. O problema é que muitos servos têm a obediência vinculada ao benefício que a obediência dele vai trazer para ele.
eu obedeço esse princípio se eu ver o fruto para mim. Não, irmão, o nosso fruto é para Deus, é para Jesus, para mais ninguém, velho. Velho, novinho. Você não é capaz de ficar meio. Filipenses 3, 17 e 21, irmãos. Sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, e eu não vou parar, eu vou falar nem que eu tenha que chorar. É tempo de nós virmos para Jesus. Acabou o tempo, irmão. Pastor, só a empolgação do pastor. Na hora que Jesus me buscar e você fala, o meu pé subindo para a glória e você ficando, eu vou só observar. Pois quando a igreja subir, permaneça observando. Eu falo de volta chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Adoram o ventre, adoram o que é importante para eles, o que eu vou ter, o que eu vou ganhar. Deus ventre. E a glória deles é a sua infâmia, a glória deles são os seus atos vergonhosos. Olha a televisão, irmão. Ou melhor, não olha, irmão, porque se quiser ter saúde, não assiste Globo. Não, você pega coronavírus pela TV. Mas você tem que apresentar o Binga para o coronavírus, porque o coronavírus quase pegou o Binga, cara. Coitado do coronavírus. Ele fala, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Não é um corpo de exaltação, é um corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. A hora que ele vier, meu irmão, como um ladrão, ninguém espera, chegou. Pá, como um raio. Aquele que ficou calado na mão do seu tosqueador, como uma ovelha calada, ele vai vir como um leão, meu irmão. Ele vai vir como o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. É outra vibe, cara. É outra vibe. Ele veio como um cordeirinho, ele veio como rei. Majestoso Rei. Majestoso Rei. Qual é o resultado? Fique de pé, meu irmão. Quero que você permita. Venha, meu amado. Vem comigo. No tom certo aí, tá? Vem comigo. Olha só. Qual é o resultado do sentimento? Esses dois processos que nós vamos entrar, nós já entramos. Qual que é o resultado? Por isso, esvaziar-se, por humilhar-se, por ser servo e por obedecer, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele exaltou sobremaneira, lhe deu o nome, que é acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, os anjos. Pense na visão. Quem abrirá o selo? Quem vai ousar abrir o selo do livro de Deus? Quem é esse que ousa abrir o selo? Aí o Cordeiro. Ele vem e ele abre o selo.
Ele pode abrir. Estou falando com a igreja. Joelho nos céus, irmãos, os anjos vão se dobrar. Na terra, todos os homens, todas as nações, uns para salvação, outros para perdição, infelizmente. Não é a vontade de Deus, não é a nossa vontade, a vontade de Deus é que todos se salvem. Mais nada. E debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O resultado de você aprender a ter esse sentimento, o resultado de você se esvaziar, de você ser servo, de você se humilhar, de você obedecer, é o nome de Jesus seja glorificado, e o nome de Deus, a glória única e somente, brother, não tem outro. Não é te exaltar. Agora olha aqui para mim. Meu Deus, então pastor, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha empresa? Eu vou abandonar tudo? Vou largar tudo agora, pastor? Eu vou dar tudo? Não é assim. Jesus é rei. Ele é rei. E o rei reina. Nós somos comprados, propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos a resposta de uma profecia feita que um reino sacerdotal seria instalado, reis e sacerdotes nessa terra.